Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Biblioteca Comunitária Viva, no bairro Barroso, em Fortaleza. Nossa entrevista especial de hoje é com o sociólogo Felipe Franklin Lima Neto, que lançou na Livraria La Marca o livro Dicionário Involucionário. A obra traz quase 200 verbetes com temas culturais, políticos, econômicos e ambientais, cobrindo o período de manifestações no país. O livro também foi lançado em Juazeiro do Norte e no Centro Cultural Maculelê, no Conjunto Ceará. Felipe Franklin conversa agora sobre o dicionário com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, olha que dicionário diferente, dicionário involucionário, do Felipe Franklin Lima Neto, professor, escritor, está aqui com a gente para descobrir esse mistério, o que é esse dicionário involucionário que nasceu das manifestações. Isso, obrigado pelo convite, Mônica. O dicionário ele nasceu de um desejo de se manifestar, né, diante do que vinha acontecendo e também por insatisfação diante do que a mídia, né, principalmente a mídia do Sudeste, o paulistocentrista, né, falava. E o curioso é que ele foi feito durante o processo de desenvolvimento da minha tese de doutorado, o que eu não podia colocar no texto da tese, né, eu coloquei aí no texto, então são quase 200 verbetes que brincam, né, de forma taquigráfica, ritmada e metafórica, né, com o que está acontecendo nesses tempos, né, difíceis, né, para usar uma palavra diplomática, né, que a gente está vivendo. Agora, ele nasceu assim de uma forma pronta, que você falou. Eu tive o fetiche de publicá-lo de forma impressa, né? Mas é um livro que já nasceu postado, não póstumo, né? Porque eu fui postando ao longo de vários anos na minha timeline, né? Na linha do tempo do Facebook, um após o outro. Inclusive, se alguém um dia tiver uma preguiça irresponsável de lá ver os quase 200 verbetes, você, por exemplo, vai verificar que o segundo verbete foi feito no dia 23 de junho de 2013, enquanto que o último, praticamente, que é o Balbúrdia, por conta do nosso sinistro da educação, foi feito no dia 1º de maio de 2019. Então está tudo lá. O que foi que eu fiz? Depois eu recolhi e dei uma forma, né, mais acabada em forma de livro. Agora, como é que foi surgindo cada verbete? Porque a gente vê que cada dia tinha um absurdo, uma coisa que aparecia assim, relacionada à educação, relacionada à ciência, a tudo que diz respeito à cultura do país. É até bom falar sobre isso, porque é o seguinte, o dicionário involucionário é um dicionário que ele brinca e satiriza a ideia do dicionário. Porque o dicionário, de certa forma, é o estabelecimento das normas e regras prontas do poder do capital no campo da linguagem, digamos assim. Então, por exemplo, ele não é um dicionário que segue a ordem alfabética. Ele é um dicionário que ele transita e surfa na onda dos acontecimentos. Então, se você lê-lo retrospectivamente, inclusive acho que nos anos vindouros, ele funciona como uma certa ata histórica sobre o que aconteceu. E aí eu fui fazendo. Então, você tem diversos atos e temas e manifestações e momentos que indicam questões precisas, desde a Copa das Confederações, passando pelo governo Temer até o atual governo Bolsonaro. Tem uma aqui que fala da buzina, no trânsito. Eu tinha muito tempo vontade de definir a sociedade fortalezense, em particular, como sociedade da buzina, porque basta você sair, inclusive nos arredores aqui da TVC, para você ver o barulho da buzina, a falta de educação do nosso povo nesse campo e o nervosismo, né, que está lá instalado. Então, eu sempre defini e nunca ficava contente com a definição. Então, é uma sociedade que é definida pelos decibelímetros, como tem aí, né? E eu acho que isso ficou represado, viu, Mônica, que de uma hora para outra, quando veio o Homem Protestes, né? Porque também se trata de uma mutação cultural, uma mutação antropológica. É bom que a gente se lembre que essa juventude que ocupou as ruas em 2013, que depois acabou dando uma guinada mais reacionária e conservadora, era uma juventude que, por melhor dos analistas, era uma juventude apolitizada. É bom que a gente se lembre disso. Isso causou espanto e é um enigma mesmo até hoje,
essa chave de interpretação. O que foi que aconteceu que motivou, né, tantas pessoas a irem, né? Você vê que foram milhões de pessoas em centenas e centenas de cidades. Se o fato depois ela ter degringolado para um fato mais conservador, não quer dizer que de qualquer forma não tenha tido esse impulso. O livro também é um desconvite irônico, de uma certa forma, a você também participar, que você não fique preso à gramática e ao vocabulário e à pauta do poder, que você possa se posicionar de forma leve, né? Porque o poder também quer que a gente fique triste, reclamando, se lamentando, né? Então acho que é uma forma de você brincar com isso, também é uma forma de você se empoderar. A gente vê aqui, né? Desconfiança, efeito colateral do rechaço às bandeiras e manifestações partidárias da esquerda eleitoral brasileira, ocorrida surpreendentemente nas passeatas e manifestações de junho. Sim, isso é uma coisa que eu queria frisar. Ele evidentemente ele é um livro de crítica social. É evidentemente que um livro desse se situa no campo de esquerda, mas tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar. Primeiro, ele é fortemente uma crítica óbvia, né, ao nazifascismo que está se instaurando no Brasil, mas é também uma crítica a algumas questões mais tradicionais da esquerda oficial, que eu acho que ainda não entendeu algumas novas expressões culturais e sociais que vão se apresentando no mundo contemporâneo. E hoje a gente está vendo uma espiral maluca, hoje a gente vê coisas que a gente só via em romance de ficção científica, né? A gente tem um volume maciço e estrondoso de informações sobre o qual nós absolutamente não temos critério e filtro algum. Então, no momento em que você vê pessoas falando que o nazismo é de esquerda e uma série de leviandades históricas, ele também é uma brincadeira. Olha só o que a linguagem é capaz de fazer, porque essa pauta está sendo disputada. Então, você tem duas formas. Ou você leva a sério uma coisa imbecil, ou você satiriza uma coisa imbecil. E escolhi fazer as duas coisas. E aí, por isso que eles são compostos também, forma e conteúdo dessa maneira que você está vendo aí. Curiosa aqui para ver o balbúrdia. Os primeiros e últimos calendários maios, incas e astecas são sempre únicos e todos múltiplos uníssonos aos trabalhadores. Do entralbiano amalucado, parvo, ridicularizado, perverso, nocivo, antes ao prelo do que ao gueto, do fundamentalismo contábil mercantilizado, torpedo milenarista, do provérbio secularizado. É exatamente disso tudo que não se trata. Delinquência contábil e atuarial, corte de verbas e inanição do Sistema Federal de Educação, pesquisa, extensão e futuro. Público, da conversa no nonsense. Aonde é que esses meninos aprendem essas sandices, hein? Vacinou e inoculou a questão, um esmurfete a um olavete. E aí vai, mas... Tudo isso é balbúrdia. Tudo isso é só o balbúrdia, são 4 páginas no balbúdia. É muita balbúdia. Muita balbúdia. Agora, Felipe, se você fosse continuar esse dicionário, podia entrar agora a balela, né? Ah, com certeza é melhor do que o personagem do baleia, do Graciliano Ramos, né? O completo... O sujeito é tema, né? Para isso, né? Eu queria até dizer que depois do livro pronto eu já fiz alguns outros. E é isso, acho que a gente não pode se ajoelhar, né, para esse tipo de comentário. Nós temos coisas mais importantes, né, para fazer. Então a sátira tem uma veia histórica, né, no campo da literatura, da história, que eu curto muito, e eu procurei seguir isso justamente porque eu achei que o entristecimento e o lamento é uma coisa que faz uma terapia coletiva que não nos fortalece. A gente não pode se deixar cair nessa onda, né? Por isso que é um surf contínuo. Você vai entre as arestas e as frestas do que eles estão falando, tentando inocular trincheiras poéticas, guerrilhas psíquicas interessantes para essas pessoas, para que a gente possa continuar sãos, né? Eu incorporo também os discursos reacionários por um motivo muito simples. Se nós partilhamos, embora não concordemos com o resultado eleitoral, diferentemente do que foi feito com o golpe que deram na ex-presidente Dilma, que é um completo absurdo, né? Aí está provado que a mulher é honesta, realmente prestar atenção no que está acontecendo, sabe? Agora o seu livro vai ser lançado em alguns lugares. Eu queria até pontuar uma coisa, o livro primeiro, a questão do... Tem o meu nome aqui, mas eu queria enfatizar que é uma obra, hoje, participando do processo de produção material dele, queria dizer que eu acho hoje quase uma sandice você falar que um livro é de um autor individual, vou dizer. Primeiro contou com a edição ali da Expressão Gráfica do querido Mauro, que é um cara que participa e empodera muito esse tipo de publicação. Salve ao Mário se não estiver nos assistindo. Ao próprio pessoal da gráfica, que faz o corte do papel, toda a edição, né? O pessoal que faz o trabalho gráfico, o pessoal que fez a capa, o Nelson. Alô, Nelson, está aí na Austrália, né?
a orelha do livro, que foi feita pelo Calixto, o prefácio do professor Eduardo Gomes da Unilab, o mesofácio do nosso querido poeta de meia tigela, Jefferson Alves de Aquino, o pós-fácio do Haroldo, o livro está aqui nesse meio, ainda tem o público leitor que escreve, reclama e sugere, né? Então é o seguinte, eu fiz um lançamento na Lamarca dia 11 de julho, foi bem legal, dia 2 de agosto no Cariri, lá no Cinema e Poesia. Pretendo lançar também no Conjunto Ceará, porque é um livro, né, que participa também dos movimentos sociais e populares. E se der certo, como eu falei, né, talvez em Natal e em Edimburgo, na Escócia. Vamos ver se vai dar certo, né? Quer dizer, Edimburgo já foi aceita a sua inscrição. Foi aceito, eu acho que eles não entenderam, e é assim, né? O pessoal não entende, tem que fazer agora um novo, é o dicionário do desentendimento, né? Porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Felipe, parabéns pelo livro, muito, muito criativo, e muito obrigada por sua participação no programa Papo Literário. Eu que agradeço, né? E queria te elogiar pelo programa, né? Porque é um incentivo, esse tipo de iniciativa é muito importante para as pessoas e que a gente continue circulando, né, resistências e afetos revolucionários e emancipatórios. A seguir tem o livro Apaziguala, do poeta Reginaldo Figueiredo, em uma homenagem a Fernanda Young, na Galeria dos Grandes Nomes. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.